Meu nome é Maria de Santo Sepulcro, sou natural de Coronel Sapucaia, tenho 26 anos e faz 9 anos que eu entrei no convento. O que você fazia antes de ir pro convento? Eu estudava somente antes de entrar no convento. Estava terminando o terceiro ano e me dedicava a estudar. Só? Nada mais. Você pensava em fazer alguma faculdade ou ter outra profissão antes de ir pro convento? Sim, eu queria fazer direito, né? Ia tentar direito. Se não desse certo, gostaria muito também de fazer educação física. Esses eram meus sonhos. Você sempre foi católica? Sempre fui, né, batizada na igreja católica, mas praticante, eu sim, mas minha família não. Né? Então eu comecei para a igreja católica, me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, foi quando minha avó me colocou no catecismo, né, com uma prima minha, que a gente era muito unida, então ela colocou nós duas juntas. E foi quando eu comecei a ir, né? E pelo catecismo tinha que ir para missa, então era de missa dominical. Todos os domingos a gente ia pra missa. Ainda que fosse por obrigação, mas a gente ia. Mas a parte, os adultos da família não iam. Nem meu pai, nem minha mãe, meus avós tampouco. Eram poucas as vezes que iam, né? Era somente para os batismos, primeira Eucaristia e Crisma, né? Às vezes que eles nos acompanhavam pra missa. Mas eu sempre ia aos domingos. O que mais te atraiu na vocação religiosa? O que mais me atraiu? É, me chamou muita atenção, na verdade, a alegria, né, que tinha as irmãs quando eu as conheci, as irmãs servidoras, né? Então me chamava muita atenção delas, essa alegria. Como que você descobriu a sua vocação? É, na verdade, desde pequena eu sempre falava que queria ser freira, né? Ainda que eu não sabia o que era ser freira, mas eu via muito nas novelas, na televisão, as freiras que faziam obras de caridade, né? E meu sonho era ser um dia missionar na África para ajudar as pessoas carentes, né? Então, quando me perguntavam se eu ia casar ou não, eu falava que não. Isso quando eu era criança, né? Eu falava que não, que eu ia ser freira. Ainda que eu não soubesse, nunca tinha visto freira na minha vida. Eu sempre quis, aí de pequena, né? Mas esse pensamento, né, se apagou um pouco na minha adolescência, né? Então, eu não pensava mais, porque antes de eu entrar no convento, eu tive 2 relacionamentos. Então, por isso, eu pensava que já não poderia mais, nunca mais ser freira. Então, isso se apagou. Mas depois que eu vi as irmãs de novo e comecei a ter contato com elas, aí foi quando começou conversando, perguntando sobre a vida religiosa, como era a vida no convento e como Deus chamava, né? E etc. E fazendo todas as perguntas que tem a curiosidade, que a gente tinha curiosidade e que geralmente todos têm, né? Essas curiosidades. E quando tem oportunidade, pergunta. E a gente, lembro que eu com minhas amigas perguntávamos, né, se para ser freira tinha que ser desde pequena e se já tivesse tido namorado, se ainda poderia um dia. E aí foi quando as irmãs falaram que sim, né, minha irmã ajudava muito a gente, ficava com a gente no grupo, disse que sim. Aí colocou muitos casos, né, de religiosos e sacerdotes que estavam por casar-se, mas deixaram tudo para seguir a vocação, seguir o chamado de Deus, né? Então aí, a partir daí, como que me deu uma esperança. Lá no fundo me deu uma esperança, né? E eu, aí então, estava namorando, mas aí já buscava também, já isso já não me agradava muito. Então eu comecei a pensar, será que minha vocação é, né, ser religiosa? Será que eu tenho que ser freira? E a alegria, o exemplo das irmãs me chamava muita atenção. E isso foi fazendo eu pensar.
né? Cada vez mais. Então foi quando eu decidi, que eu falava, bom, se Deus me chama para ser freira, então eu tenho que buscar como, né? E foi quando eu tive a oportunidade de terminar com o relacionamento que tinha, né? E dar esse primeiro passo de conversar com a madre para pedir para ela ver como eu fazia para entrar no convento, porque eu queria ser freira, né? O que eu tinha que fazer. Então ela me aconselhou, me ajudou e me encaminhou para o padre, né? Para me fazer direção, para fazer discernir melhor, para ver se era realmente isso, porque como eu só tinha 16 anos, era pequena e sair daqui para ir para São Paulo implicava bastante coisa, né? Então, para que eu não chegasse lá e depois quisesse voltar, fiz um acompanhamento aqui mesmo, né? Então, fiz acompanhamento com o Padre Marcos, né, na época, e durante 6 meses. E aí depois, em agosto de 2011, eu entrei no convento, né? Aí eu entrei, fui morar com as irmãs aqui mesmo, na comunidade em Coronel Sapucaia, até terminar o colégio, porque ainda estava para terminar o colégio. E aí no final do ano, depois que terminei, aí eu fui para São Paulo e cheguei. Tô até hoje e não me arrependo. E vou ficar aqui até quando Deus quiser. Nunca me arrependi de ter deixado. Fala um pouco pra gente sobre o carisma das servidoras, como que é o convento, algo assim. No convento, bom, nosso carisma, ele é bem amplo, né? E é a evangelização da cultura. E esse evangelizar a cultura implica todo o aspecto do homem, né? Em todos os aspectos. E é muito amplo. A gente trabalha com tudo, praticamente. Então, tem colégios, tem creches, tem lares de misericórdia, as paróquias, atendemos as paróquias. E sempre trabalhamos em conjunto com os sacerdotes do IVE, né? São poucos os lugares em que estão servidoras só, né, no mundo, mas justamente pela assistência espiritual que dão os sacerdotes para nós, né, como religiosos. Então sempre trabalhamos em conjunto. Mas o carisma especificamente é isso, como evangelizar a cultura em todos os aspectos do homem, né, moral, humano. Dá alguma dica para as jovens que querem seguir a vocação? Sejam generosos com Deus. Se Deus chama, não deixem Ele esperando, né? Porque a vocação é um mistério, né? Mas se eu sinto chamado, se eu já pensei em ser religiosa alguma vez, então busque saber por que eu tive esse sentimento, por que me veio esse desejo e discernir, né, se essa por acaso não é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem medo, né, mas medo a gente sempre vai ter de dar esse primeiro passo. Eu também tive medo de primeira, assim, mas eu sabia que era o que Deus queria, que era a vontade de Deus, e sabia que também, como assim também me diziam as madres, que Deus daria a graça, né? E Deus cuidaria daquilo que a gente mais ama, talvez, aqui fora, né? Geralmente é a família. Então, não ter medo, né? De dar esse passo a Deus, porque Deus devolve o 100 por 1, né? Ele promete o 100 por 1. Então, se a gente deixa as coisas aqui da terra, Ele vai dar 100 vezes mais para a gente, né? Mas no serviço de Deus, para corresponder ao chamado, tem que ser generoso com Deus, né? E sempre dar aquilo que Deus pede. Se Deus me pede isso, sem medo, porque Ele dá a graça, né? E Ele promete a vida eterna, né? Então, eu fiz essa escolha por amor a Ele, né? E faria de novo. Não teria medo de deixar tudo de novo. Deixaria tudo de novo. E se Ele me pede algo mais, ainda tenho a disposição de renunciar a algo mais, por amor a Ele.
Ainda hoje. Então não tenham medo de dizer sim à vocação, o sim à chamada de Deus. Mas para isso tem que perguntar para Deus, né? O que Deus quer de mim? Será que eu tenho que me casar? Será que eu tenho que me consagrar a Ele? Mas perguntar, né? Rezar e pedir muito a Deus a graça, né, de ver a vocação.